Como foi que eu saí do fundo do poço e me tornei uma mulher milionária? Isso mesmo, gente, por incrível que pareça, eu já estive no fundo do poço. Sabe quando a sua vida tá aquele caos que você fala assim, gente, simplesmente eu não tenho mais nada a perder? Simplesmente eu não tenho nada, literalmente. E pra piorar a situação, gente, eu tinha um filho e era mãe solo. Eu estava numa situação simplesmente desesperadora, porque eu tinha um filho pra criar, era mãe solo e não tinha nada definitivo na minha vida, gente. Era simplesmente desesperador, eu me sentia sem esperança e eu não via, literalmente, gente, nenhuma luz no fundo do túnel. Sabe quando você olha e fala assim, gente, não consigo enxergar uma luz no fim do túnel? Era exatamente assim que eu me sentia. Quantas vezes, gente, eu ficava no meu quarto, chorava, pedia a Deus, falava, Senhor, eu preciso sair dessa situação porque eu tenho um filho pra criar e ele só tem a mim, ele não tem ninguém. Porque em momento nenhum eu imaginava assim, se eu não conseguir, os meus pais vão dar conta. Então, gente, eu vivia uma situação de desespero porque eu era mãe solo e eu pensava assim, qualquer coisa que venha acontecer comigo, vamos supor, se eu morrer hoje, gente, o que vai ser da vida do meu filho? Então, isso, gente, me deixava desesperada. Esse pensamento me angustiava. Então, todas as noites eu ficava ali conversando com Deus, tentando entender por que eu tava no fundo do poço, por que eu era uma pessoa tão inteligente, tão capacitada, tão esforçada, e eu estava naquela situação. Então, pra mim, era inadmissível, gente. E foi aí que eu fui virando a chave na minha mente, gente. Eu comecei a ler alguns livros, eu comecei a pesquisar sobre prosperidade. E através desses estudos, através das informações que eu ia ali obtendo em relação à prosperidade, eu entendi que eu precisava fazer algumas práticas pra mudar a programação que existia na minha mente. Então, não adiantava nada eu me esforçar, não adiantava nada eu trabalhar muito, eu suar, eu dar o meu melhor, sendo que a programação que eu tinha na minha mente era sempre a mesma. Então, não ia adiantar eu fazer nada. Por quê? Porque o meu pensamento sempre me levava pro mesmo lugar. Então, eu não ia conseguir obter resultados diferentes com a mente que eu tinha. Então, o que eu precisava mudar? Eu entendi que eu precisava mudar a minha mente. E hoje eu vou te ensinar a prática que eu fiz pra começar a virar o jogo, gente. O que eu comecei a fazer? Eu tinha visto na internet várias práticas, mas uma das práticas que me chamou a atenção e eu achei simples e eu consegui colocar ela no meu dia a dia, na minha rotina, era todos os dias, gente, escrever 3 razões pelas quais eu já era grata. Então, todos os dias eu pegava no papelzinho, eu escrevia 3 razões pra eu ter gratidão, 3 motivos, 3 coisas. E todos os dias eu comecei a escrever. E aí, gente, eu tive a ideia de colocar um potinho. Então eu coloquei assim, eu escrevi pote da gratidão. E todos os dias eu colocava 3 coisas, porque eu era grata, dobrava o papelzinho e jogava naquele pote, que eu dei o nome de pote da gratidão. Eu fiz isso, gente, por muito tempo, todos os dias, colocando apenas 3 coisas, 3 motivos, 3 razões pelo que eu era grata. E eu sei que naquele momento que eu tava no fundo do poço, era difícil você pensar. Mas aquilo que eu falo, quando a gente tá numa programação, a gente não consegue reconhecer motivos pra ter gratidão. E foi então que, como eu tinha que forçar minha mente pra pensar, eu sou grata por quê? Minha geladeira tá vazia, né? Meu filho tá aqui comigo, eu sou mãe solo, no meu emprego eu não sou bem reconhecida, ganho um salário muito pequeno, que malemar dá pra mim cuidar da minha vida e do meu filho. Mas eu comecei a me forçar a pensar. Então eu comecei, não, eu sou grata porque eu tenho um trabalho, eu sou grata porque eu tenho um filho saudável, eu sou grata porque... Aí comecei porque eu tenho meu pai, porque eu tenho minha mãe, e comecei a agradecer pelas coisas que eu já tinha, né? Então essa prática foi muito importante pra mim. Por quê? Porque eu comecei a não me sentir mais desesperada, sabe? Então assim, antes eu me sentia desesperada, eu chorava e eu ficava ali. E depois